Você já parou pra pensar quanto tempo da sua vida você perde remoendo coisas, remoendo situações que já foram passado, que já passaram, mas você ainda parece que vive naquele momento, que aquilo te afeta até hoje. Hoje eu quero te passar 3 ideias que vêm lá do estoicismo, uma filosofia com mais de 2000 anos, que me fizeram mudar completamente a forma como eu lido com isso. Esse é meu primeiro vídeo pro YouTube, eu coloquei o tema que eu gostaria de falar, não escrevi exatamente um roteiro, então vai ser mais ou menos como se fosse uma conversa informal com uma amiga. E eu espero que dê certo, espero que eu consiga aqui transmitir um pouquinho de conhecimento. Eu me chamo Cauana Ubrich e esse canal nasceu com uma vontade simples de falar sobre a vida real, experiências, tropeços e te mostrar que dá pra ser 1% melhor a cada dia. Então já deixa seu like, me segue nas redes sociais, Cauana Ubrich, com 2 T's no final, e bora pro vídeo. E o primeiro tema que eu escolhi para esse canal é como fazer com que nada te afete, ou quase nada te tire do eixo. Eu sou uma pessoa que já entrou em quadro depressivo, já sofreu de depressão, isso muito jovem ainda, com 12 anos. E sofri com isso ali até os meus 16, 17 anos. Tentei me suicidar algumas vezes, então foi um quadro depressivo bem grave, muito jovem, muito menina. Só que eu conscientemente, eu era tão criança, mas conscientemente, eu sabia que aquilo não era vida, eu sabia que aquilo não era certo, eu sempre acreditei muito em Deus. Eu sabia que aquela não era a vida que o meu Deus tinha pra mim, eu não era, né, uma pessoa, eu era católica na época, né, não praticante, minha família também não praticante, mas eu acreditava em Deus e eu sabia que aquilo não era normal. Então eu fui atrás de entender o porquê agíamos como agíamos, por que eu sofria tanto, por que aquilo, né, tanta coisa me afetava, e às vezes coisas grandes, e às vezes coisas pequenas. Então eu sempre fui atrás de entender muito, e eu fui atrás de pesquisar, de conhecimento mesmo. E com isso eu me deparei com a filosofia estoica, tento ser o máximo, tento viver o máximo dessa filosofia, sou humana, obviamente, mas o quanto você puder aplicar dessas coisas na sua vida, com certeza você vai ser 1% melhor a cada dia. É o que eu acredito. E eu tô aqui para falar para vocês, resumidamente, um pouquinho do que essa filosofia na minha vida. O primeiro pilar vem do filósofo Epicteto, que dizia assim: existem coisas que estão sob o meu controle e coisas que não estão. Muito simples, né? Pois então, a forma que eu falo, a forma que eu reajo, a forma que eu ajo, tudo isso está sob o meu controle, né? A forma como eu planejo as coisas, se eu decido ter uma boa atitude sobre as coisas, isso está sob o meu controle. Agora, se um cliente não me respondeu, se eu não efetuei a venda, se meu namorado terminou comigo, absolutamente tudo, todo o resto não está sob o meu controle. E por isso muita gente vive com ansiedade por querer controlar aquilo que não está no seu controle. Um exemplo prático aqui, né? O primeiro exemplo prático. Nos próximos dias, absolutamente tudo que te incomodar, se faça essa pergunta: isso está no meu controle? Se estiver ao seu controle, você age. Esse cliente aqui, não tá me respondendo, enfim, você liga pra ele, você vai até ele. Se ele não consegue ir até você, você vai até ele. Tudo que tá no seu controle, você faz o que está no seu controle. O que não está, se o cliente falou pra você: Cauana, não vou comprar contigo, não adianta me ligar mais, já decidiu comprar com outro, não tem o que você fazer. Está fora do seu controle. Você viver ansioso por isso não vai resolver. Cauana, mas não é justo. Nossa, como a vida é injusta. Não, a vida é injusta mesmo. A vida é o que é. Sinto muito, amigo. Porque eu não merecia, porque isso, porque eu... Você faça a pergunta: por que não você? Por que não você? A gente tem que se recolher na nossa insignificância. A vida é o que é, as circunstâncias estão aí. E a gente tem que aprender a lidar com elas, pra sofrer menos internamente. Porque às vezes tá tudo normal, entre aspas, né? A gente dá tanta importância para aquela situação que aquilo acaba se desdobrando. Eu conferindo, você ainda tá gravando. Às vezes a gente dá tanta importância para aquilo que acaba se desdobrando em inúmeros acontecimentos péssimos e quando vê, virou uma bola de neve de problemas porque você se preocupou com uma coisa que era desnecessária. O segundo ponto vem do imperador Marco Aurélio, que escrevia para si todos os dias, porque ele também precisava se lembrar: você tem poder sobre a sua mente,
não sobre os acontecimentos. Eu sempre repito pra absolutamente todo mundo que eu conheço, pra todas as pessoas que passam pela minha vida, pelo meu caminho, eu sempre repito: não é o que te acontece, é o que você faz com o que te acontece. Então, de fato, está tudo na nossa mente. Resumidamente, está tudo na nossa mente. Duas pessoas podem passar pelo mesmo processo e saírem completamente diferentes. Podem agir completamente diferentes simplesmente pelo fato da interpretação delas. Um exemplo que eu gosto muito de dar é... Gosto muito de contar essa história de um vendedor de sapatos. Ele trabalhava numa empresa, ele batia sempre metas, era um excelente vendedor, e a empresa decidiu transferir ele para uma cidade. E quando ele chegou nessa cidade, ele viu que lá ninguém usava sapato, não existia loja de sapatos, e ele ficou completamente transtornado. Ele ligou para a empresa dizendo: vocês estão querendo me sabotar, porque vocês estão querendo puxar o meu tapete. Aqui nessa cidade ninguém usa sapato, não tem nem loja de sapato. Tô pedindo minha demissão. E se desligou da empresa. Fizeram isso com outro vendedor, entrou um outro vendedor na empresa, fizeram o mesmo e transferiram ele para essa cidade. Chegando lá, ele viu que ninguém usava sapato e que não havia lojas de sapato. Ele liga para a empresa e diz: mandem todo o estoque de sapatos que você tem. Aqui nessa cidade ninguém usa sapato, não tem nem loja de sapato, não existe concorrência. Então, quando eu digo que não é o que te acontece, é o que você faz com o que te acontece, e a importância e significado é você que dá para as coisas, essa analogia nos explica, tenta nos ensinar bem. Por quê? A mesma situação, duas pessoas com um pensamento completamente diferente. O que te acontece? Você é transferido para uma cidade onde não tem ninguém, não tem loja e tudo mais. O que é que você vai fazer? Como é que você vai agir? Tá tudo na sua mente. Então, o segundo exemplo prático aqui, antes de você, a qualquer coisa que te aconteça, antes de você se perguntar: nossa, por que isso está acontecendo comigo? Troque a pergunta e diga: o que isso está tentando me ensinar? Porque as circunstâncias vão vir. A vida acontece, a vida está acontecendo, né? Pode ser com você, com fulano, com Beltrano, mas se a coisa A não acontecer com você, a coisa B vai acontecer e você vai ter que saber lidar com a coisa B, entendeu? Fulano com a coisa A e ciclano com a questão C dele, todo mundo vai ter problemas. Então você tem que saber lidar. Se questione, o que isso está tentando me ensinar? O terceiro ponto é que os estoicos tinham o hábito de se lembrar que tudo é passageiro. Isso tem até um nome em latim que é memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Isso parece pesado, mas é simplesmente muito real. Isso nos faz pensar sempre no que estamos dando importância, né? Isso nos faz dar importância para o que realmente importa, e coisas pequenas você aprende a não deixar com que te afetem. Um exemplo também que eu gosto de trazer sempre é que eu sou uma pessoa completamente estressada. Eu tento ser o melhor 1% a cada dia. Mas eu era muito estressada no trânsito. Eu via que isso não era correto. Eu falava: meu Deus, como é que uma coisa tão pequena pode me estressar? Eu sou assim, com coisas pequenas, eu me estresso demais. Né? Tô tentando. E coisas grandes, no caos, problemas grandes, me mantenho calma. Tá, vamos lá, vamos sentar, vamos resolver. Eu sempre fui essa pessoa. Então no trânsito eu me estressava demais. E eu pensava assim: caraca, né? Por que eu me estresso tanto com coisas tão pequenas? Poxa, fulano me fechou, por que aconteceu isso, aquilo? Eu falava: cara, o que eu estou fazendo da minha vida, perdendo tempo, me estressando com uma coisa tão... não vai mudar nada, daqui 5 minutos já esqueci que o cara me fechou, já esqueci que não me deixaram passar, já esqueci que o cara freou na minha frente, eu quase bati. E assim vai, coisas tão pequenas, sabe? Então, o terceiro exemplo prático aqui é: antes de você se estressar com qualquer coisa, você se pergunta: eu vou lembrar disso daqui a 1 ano? Isso aqui vai fazer diferença pra mim daqui a 1 ano? Na maioria esmagadora das vezes, não vai. Só aí você já tirou o peso e fala: ai, tá, deixa pra lá. Se eu pudesse resumir aqui todo esse vídeo, seria exatamente isso: você trazer tudo pro racional e sempre se questionar. Você tem que se fazer perguntas, sempre, 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 pra você sempre aprender algo, entende? Porque, raciocina aqui comigo bem lógico: do que vai adiantar você se estressar? Do que vai adiantar
você ficar remoendo a situação. Do que vai adiantar de você guardar e ficar remoendo aquilo, sabe? Nada disso adianta. Todas essas atitudes não adiantam. Aí você reprograma a sua cabecinha ali, seu cérebro, pra quê? Tá, não vai mudar nada eu ficar me estressando, não vai mudar nada eu ficar aqui remoendo. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Nossa, a gente pode falar de coisas mais sérias. Você tá passando por um luto. Poxa, perdi minha mãe. Nossa, tá doendo demais, é triste e tudo mais. Poxa, o que eu vou fazer com essa situação? Cara, minha mãe faleceu tão jovem, né? Enfim, foi do nada. A gente não esperava. Como é que você reage com isso? Né? A importância e significado para as coisas é a gente que dá. Poxa, eu amava minha mãe, meu Deus, eu senti falta, foi injusto, meu Deus, que sentimento horrível. Mas você não pode deixar a sua vida acabar por isso. O que você vai agir? Tá no seu controle? Não tá? É um luto, agora você vai ter que lidar com isso. Você pode ser melhor. Você pode pensar, poxa, minha mãe gostava muito de viajar, não pôde conhecer lugares. Eu vou fazer isso em memória dela. Vou viajar o mundo. Poxa, minha mãe era uma pessoa muito caridosa, minha mãe era uma pessoa muito bondosa. Vou manter isso vivo. Vou continuar sendo como ela, coisas que eu admirava nela. Então, assim, importância e significado para as coisas é a gente que dá. Se você aplicar isso sempre e para tudo na sua vida, a vida passa a ter um peso ser um pouco mais leve, sabe? Não é que você vai deixar de sentir absolutamente tudo, mas você vai sentir e vai saber lidar com isso um pouco melhor. Resumindo esse vídeo, primeiro ponto, separe o que é seu, o que está no seu controle e o que não está, e solte o que não te pertence. O segundo ponto é quase nunca é o fato que te acontece, e sim o significado que você dá para ele. E o terceiro, lembre-se que tudo passa. Tanto bom quanto ruim, tudo passa. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa nos comentários aqui embaixo qual desses 3 pontos mais te tocou. E se você quer continuar nessa jornada 1% melhor a cada dia, já se inscreve no canal, ativa o sininho que isso é só o começo. Um beijo e até o próximo vídeo.